na parte do trato digestivo alto, desde que esteja enquadrado no que faz um técnico nos estudos de motilidade digestiva. E depois vamos falar dos exames especificamente. Manometria anorretal, estudo da sensibilidade retal e tempo de trânsito cólico. As patologias, eu dividi isto assim um bocado, porque não temos muitas teóricas, não temos muitas teórico-práticas, isto teve que se fazer uns reajustes. Portanto, eu vou dar um bocado da parte dos exames aqui nas nossas teóricas, explicar o que são, vamos analisá-los nas nossas PLs e a parte mais das patologias, vamos falá-las nas teórico-práticas. Foi assim, mais ou menos, que eu dividi a cadeira. Esta é uma bibliografia sugerida, ok? De qualquer das formas. É uma estrutura muscular em forma de tubo que mede cerca de 18 a 26 centímetros e está delimitado superiormente pelo esfíncter esofágico superior e inferiormente pelo esfíncter esofágico inferior, e a principal função do esófago é o transporte dos alimentos para o estômago. Anatomicamente, ele está dividido em 3 regiões distintas, são elas o esófago cervical, o esófago torácico e o esófago abdominal. O cervical vai desde o nó supraesternal, desde a junção faringoesofágica até o nó supraesternal, e mede mais ou menos entre 4 a 5 centímetros. O esófago torácico vai desde o nó supraesternal até ao hiato diafragmático, ok, é a nossa porção mais longa do esófago. E depois o esófago abdominal, ou seja, o esófago distal, vai se estender desde o hiato diafragmático até ao cárdia, que é anatomicamente o que faz a transição entre o esófago e o estômago. Temos então 2 zonas de altas pressões que vão impedir o retorno dos alimentos, e são elas o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior. Estas zonas, elas não são os esfíncteres anatómicos, eles são uns esfíncteres funcionais e estão localizados nos extremos superior e inferior do esófago, ok? Portanto, temos uma divisão anatómica do esófago cervical, torácico e abdominal, e depois temos uma delimitação funcional do esófago pelos esfíncteres. O esfíncter esofágico superior na porção superior e o esfíncter esofágico inferior na porção inferior. O esfíncter esofágico superior é uma zona de altas pressões que está localizado entre a faringe e o esófago cervical. É uma estrutura musculocartilaginosa constituída essencialmente pelos constritores da faringe, mas também pelo cricofaríngeo e músculos do esófago cervical. E como os ligamentos anteriores do cricofaríngeo se vão ligar à cartilagem cricoide, ele tem uma maior contractilidade na direção anteroposterior. Isto é importante perceberem, porque o nosso esófago é então como se fosse uma mangueirinha, não é? Um tubinho. E o nosso esfíncter, ele não tem a mesma força em todo o seu redor, ok? E vamos ver na manometria, no exame que fazemos, existem certos sítios em que ele tem uma maior pressão do que outros, ok? No caso do esfíncter superior, a sua maior contractilidade é na direção anteroposterior. E, portanto, o esfíncter esofágico superior é a área do trato digestivo superior que vai formar uma barreira entre o esófago e a faringe. Desculpe. Tem maior contratibilidade onde? Não. Na direção anteroposterior. Desculpe, eu não ouvi outra vez. Anteroposterior. Obrigada. Nada. Deixa-me pôr aqui mais luz no meu ecrã. Já vejo melhor. Ok? E, portanto, o esfíncter esofágico superior é uma área do trato digestivo que vai formar uma barreira entre o esófago e a faringe, prevenindo assim a regurgitação do conteúdo esofágico, também protegendo assim da aspiração, mas também é importante que ele relaxe intermitentemente durante vários eventos fisiológicos, por exemplo, quando comemos, porque se o esfíncter não abrir quando estamos a comer, a comida não passa, ok?
Portanto, ele é importante estar fechado para prevenir a regurgitação, mas também é importante que abra para permitir a passagem dos conteúdos. Na porção mais distal do esófago, temos então o nosso esfíncter esofágico inferior, que é uma zona de altas pressões, que está localizado onde o esófago se vai unir ao estômago, e ela é uma unidade funcional composta por um componente intrínseco e um componente extrínseco. A estrutura intrínseca do esfíncter consiste em fibras musculares esofágicas, ok? E vai estar sob influência neurohormonal. O componente extrínseco consiste em músculos do diafragma, ok? Que vão funcionar como um esfíncter externo adjuvante que vai aumentar a pressão no esófago terminal, estando relacionado com os movimentos respiratórios, ok? Isto vai permitir o quê? Que quando tossimos, por exemplo, esta nossa pressão do diafragma vai evitar que haja refluxo gastroesofágico. Ele vai aumentar a força do nosso próprio esfíncter. Mais uma vez, ele também tem uma assimetria radial, tal como o esfíncter esofágico superior, mas neste caso a sua maior contractilidade é na direção posterolateral. O mau funcionamento de qualquer uma destas partes do esfíncter, quer do seu componente intrínseco, que são os músculos do esófago, quer do extrínseco, que é a parte do diafragma, vai potenciar ao refluxo, que pode levar depois a alterações na mucosa e ao aparecimento de sintomas. E, portanto, o esfíncter esofágico inferior vai ser então a nossa barreira entre o estômago e o esófago. Ele é importante para prevenir isto da regurgitação do conteúdo para o gástrico para o esófago, mas também, tal como o superior, é importante que ele relaxe para que a comida consiga chegar ao estômago. A comida, a saliva, ou o que for aquilo que engolimos. Está certo? Tudo até aqui? Sim. Vamos continuar. E a parede do esófago é, como em outras estruturas do aparelho digestivo, constituída por mucosa, submucosa e muscular própria. Mas, ao contrário do restante aparelho digestivo, o esófago não tem uma camada exterior serosa, estando coberto por uma fina e mal definida camada de tecido conjuntivo que é adventícia. A muscular própria é constituída por uma camada muscular circular interna e uma camada muscular longitudinal externa. Habitualmente, a mucosa do esófago ela é formada por epitélio estratificado escamoso, exceto ao nível do EI, onde o epitélio escamoso é substituído por epitélio colunar gástrico. Comparado com o resto do trato, aqui no esófago, e vocês já sabem disso, há menos glândulas e a função secretora é mais limitada. O esófago essencialmente serve para levar a comida até o estômago. Esta orientação em camadas dos músculos na parede do esófago, ou seja, em termos de uma camada circular interna e uma longitudinal externa, vão facilitar a propagação da comida através das contrações peristálticas e a passagem do conteúdo luminal para o estômago. A muscular própria, ela é predominantemente constituída por músculo estriado no terço superior do esófago, liso no terço inferior e o terço médio é uma mistura dos dois tipos de musculatura. E isto é importante sabermos porquê. Porque há patologias que vão afetar mais a musculatura lisa, que são essencialmente estas que vamos estudar, outras a estriada, e nesta zona de mistura muitas vezes vamos ter uma contração de baixa amplitude na nossa manometria. E, portanto, temos que saber mais ou menos que as musculaturas existem e são diferentes, para também vermos que vamos ver uma patologia de um doente, estamos a ver uma contração proximal bonita, porque estamos na musculatura estriada, e vamos vendo que, à medida que vamos descendo pelo esófago, essa contração até desapareceu. Ok, por exemplo, nos doentes que têm esclerose sistémica, ela afeta essencialmente a musculatura lisa, mas habitualmente, em termos de esófago mais proximal, eles não têm qualquer tipo de alterações.
para nós não acharmos que estamos a fazer mal o exame, estas considerações anatómicas são importantes para esses casos. Os movimentos do músculo liso no trato gastrointestinal funcionam com um ritmo descrito de ondas lentas. Este movimento acontece com ações de despolarização e repolarização. A despolarização vai acontecer quando há um influxo de cálcio, ok? E a repolarização quando há um influxo de potássio. E este ritmo de ondas lentas ele é feito pelas células intersticiais de Cajal que vão funcionar como um pacemaker do trato gastrointestinal. Isto, eu quero que tenham estas noções porque depois vocês vão ler artigos e vão ver estes termos e é importante que pelo menos já estejam na vossa mente. E aqui, o trato gastrointestinal dos mamíferos, ele é único. Porquê? Porque tem um sistema nervoso entérico intrínseco ao órgão. Até lhe chamam um pequeno cérebro dentro do órgão. E ele contém vias reflexas que são capazes de funcionar independentemente do controle central. Embora o sistema nervoso central, quer contínua, quer intermitentemente, vá alterando a atividade do sistema nervoso entérico. Mas saibam que, neste caso estamos a falar mais do esófago, tem um sistema nervoso entérico que consegue modular a sua atividade independentemente do controle central. E qual é? Ele tem três principais funções a nível do esófago, que são elas o controle da motilidade, ou seja, das contrações peristálticas, a circulação sanguínea e o transporte de água e eletrólitos. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. A regulação neuronal da motilidade gastrointestinal envolve inervação intrínseca e inervação extrínseca. A inervação intrínseca é providenciada, como já vimos, pelo sistema nervoso entérico e é constituída essencialmente por dois plexos. Não vou falar dos restantes, só vou falar destes dois que são os mais importantes. O complexo de Meissner, ou plexo mucoso, e o plexo de Auerbach, ou plexo mientérico. O plexo de Meissner está localizado na submucosa, daí a sua nomenclatura também de plexo submucoso, e vai ser responsável essencialmente pela secreção. O plexo de Auerbach, ou plexo mientérico, está localizado entre a camada muscular circular interna e a camada muscular longitudinal externa e vai ser responsável pela peristalse. A inervação extrínseca sensitiva é providenciada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático e a inervação motora é feita essencialmente através do nervo vago. Sara, posso tirar uma dúvida? Se eu souber, claro. Era para descrever outra vez já do plexo de Meissner e da Auerbach, se faz favor. Ok. Então é assim. O sistema nervoso entérico tem dois plexos essenciais, que são eles o plexo de Meissner, ou submucoso, que está localizado na submucosa e vai ser responsável essencialmente pelas secreções, pela estimulação da secreção. O plexo de Auerbach, ou plexo mientérico, está localizado entre a camada muscular circular interna e a camada muscular longitudinal externa e é responsável essencialmente pela peristalse. Ok, obrigado. Vamos então continuar. Quando a inervação simpática é ativada, vamos ter diminuição da motilidade, diminuição das secreções e aumento da contração dos esfíncteres. Por outro lado, quando temos uma ativação da inervação parasimpática, vamos ter um aumento da motilidade e da produção de secreções pela libertação do neurotransmissor
excitatório, que é a acetilcolina, e um relaxamento esfincteriano pela libertação do neurotransmissor inibitório, que é o péptido intestinal vasoativo. Que é o neurotransmissor inibitório. Falou em cima do meu micro, ou seja, eu não ouvi. Desculpa. Péptido intestinal vasoativo. Que é o neurotransmissor inibitório. Que é responsável pelo relaxamento dos esfíncteres. Acetilcolina. Professora, uma pergunta. Supostamente, antes nós tínhamos falado, tinha dito que havia os intrínsecos e a inervação intrínseca e a extrínseca. Extrínseca. Desculpa. Mas então, tanto uma como a outra vão atuar a nível da motilidade dessa questão? Só que o esófago, vou falar do esófago porque é o que estamos a falar mais. Como tem um sistema, eu estou a tratar disto, tem um sistema nervoso entérico, ou seja, ele pode atuar sozinho antes de haver comunicação com o sistema nervoso central, ok? Claro que depois tudo isto é um processo que está integrado, está certo? Mas o trato gastrointestinal tem esta particularidade de ter este sistema nervoso entérico que é intrínseco ao órgão, ok? A inervação motora do esófago, como vimos, é feita essencialmente através do nervo vago, em que os corpos celulares das fibras eferentes vagais que vão inervar os esfíncteres esofágico superior e a musculatura estriada do esófago proximal estão localizadas no núcleo ambíguo do vago, enquanto que as fibras que estão destinadas à inervação da musculatura lisa do esófago distal e esfíncter esofágico inferior têm origem no núcleo motor dorsal do vago. Ok? E então, este reflexo peristáltico, como é que ele é ativado em termos do sistema nervoso entérico e depois das suas ramificações? Quando temos aqui a presença do bólus, isto vai levar a que haja a distensão do próprio órgão, ok? O músculo vai esticar e esta deformação das vilosidades da mucosa vão ativar os neurónios aferentes intrínsecos e extrínsecos para dar início a um reflexo ascendente e descendente. E ao nível do plexo miantérico, o que é que vai acontecer? A ativação dos interneurónios ascendentes e motoneurónios excitatórios vai resultar na libertação dos neuromediadores excitatórios que são a acetilcolina e a substância P nas fibras do músculo liso. E o que é que vai acontecer? Vamos ter uma contração circunferencial aqui acima do bólus, ok? Temos aqui o bólus e pela mediação dos motoneurónios excitatórios substância P, vamos ver. Por outro lado, a ativação dos interneurónios descendentes e neurónios motores inibitórios
o péptido intestinal vasoativo e o óxido nítrico, vão levar a que haja um relaxamento abaixo do bolos, ok? Ou seja, contraímos em cima e abre-se em baixo para o bolos passar. Está certo até aqui? Simultaneamente, vamos ter o reflexo secretomotor. Ele vai ser ativado no local onde o bolos entra em contacto com a mucosa, levando a uma secreção local. Também, interneurónios descendentes vão se projetar do plexo miantérico para o plexo submucoso para estimularem ainda mais a secreção da mucosa abaixo do bolos. E assim vamos ter um anel de propagação de contrações que vai impulsionar o nosso bolos na direção anal para aqui uma região do trato gastrointestinal que vai estar relaxada pela ativação dos motoneurónios, dos interneurónios inibitórios e lubrificada pela ativação do reflexo secretomotor. Portanto, esta resposta secretomotora coordenada vai, no fundo, ajudar a que o bolos escorregue por um esófago mais lubrificado, ok? Porque senão, se ele não tivesse lubrificado, quando comemos, sei lá, batatas fritas ou algo assim, íamos sentir o nosso esófago todo a arranhar. Então okay? existe a ativação da produção de? Para o relaxamento dos neurónios inibitórios. Para a lubrificação, é o reflexo secretomotor. Portanto, isto no fundo o que acontece? Temos o bolos, a distensão vai provocar a ativação dos motoneurónios excitatórios acima, ok? Pela libertação dos motoneurónios excitatórios, a acetilcolina e substância P. Ao mesmo tempo, do bolos, o que é que vai fazer? Vai provocar um reflexo ascendente e um descendente. Acima do bolos, vamos ter a ativação dos interneurónios ascendentes excitatórios pela libertação da acetilcolina e da substância P. E o que é que eles fazem? Vão fazer com que haja uma contração acima do bolos. Ao mesmo tempo, abaixo do bolos, pela libertação dos motoneurónios inibitórios contendo óxido nítrico e o péptido intestinal vasoativo, vão fazer com que haja um relaxamento abaixo do bolos. Ao mesmo tempo, vai-se dar a conexão entre o sistema nervoso, o plexo miantérico e o plexo submucoso, havendo então a libertação de secreções abaixo do bolos para que ele deixa em direção anal por uma zona relaxada e lubrificada. É abaixo do bolos ou é na zona do bolos? Na zona do bolos é um reflexo local, ok? Que é da presença do bolos. É um reflexo local que é estimulado. Depois, abaixo da zona do bolos, vais ter este reflexo secretomotor em que vai haver a conexão entre o plexo miantérico e o plexo submucoso. Professora, quando há regurgitação, vai haver estes processos inversos ou vai simplesmente... Não, na regurgitação não tens estas contrações peristálticas. As contrações peristálticas vão acontecer quando há regurgitação, mas é para empurrarem o material refluído. Ok? Na regurgitação tens o líquido sólido, que seja o gasoso, a subir. Ok? Por Posso só fazer uma pequena questão? Sim. No caso do vómito, e o esófago em si não apoia o movimento, certo? Do líquido, quer que seja para fora. Não. Obrigado, senhor. Tudo aquilo que ficou lá, até por causa deste mecanismo, deste reflexo que é ativado pela própria distensão, se ficou ainda material refluído no próprio esófago, ele vai ser ativado, este reflexo, para enviar o material novamente para o estômago. Ok? Vamos continuar? Ora bem, isto é só para verem agora um vídeo como é que se processa o ato da deglutição e a peristalse.
In the mouth cavity, food is chewed into small pieces by the teeth and mixed with saliva. The tongue rolls the food into a soft mass called a bolus. During swallowing, the tongue rises to push the bolus towards the pharynx. The soft palate moves up to prevent the bolus from entering the nasal cavity. The epiglottis also lowers to cover the opening to the trachea. This prevents the bolus from entering the trachea. The bolus enters the esophagus. The wall of the esophagus consists of circular muscles and longitudinal muscles. When the bolus enters the esophagus, the circular muscles behind it contract and the longitudinal muscles relax. At the same time, the circular muscles in front of the bolus relax and the longitudinal muscles contract. These actions push the bolus down the esophagus to the stomach. This alternate contraction and relaxation of the muscles produces a wave-like movement called peristalsis. Ok. E, portanto, agora vamos falar um bocadinho do que é a deglutição. E a deglutição é, então, um processo pelo qual a comida vai ser transportada desde a boca até o estômago, sendo muito importante para a manutenção do estado nutricional, a proteção da via aérea inferior, o convívio social e o próprio prazer dos alimentos. Só quando nos deparamos com pessoas que não conseguem comer corretamente é que conseguimos dar valor ao que é comermos um pão, um bife, seja lá o que for, normalmente, e mesmo o próprio convívio social. Nós vamos estudar uma patologia que é a acalásia, em que as pessoas não conseguem comer, ok? Elas comem, mas o esfíncter não relaxa, não abre, então a comida acaba, em estadios um bocadinho mais avançados da doença, acaba por sair e elas vomitam. Portanto, são pessoas que só quase que se alimentam com alimentos pastosos. Agora, tentem ir a um aniversário e não conseguirem comer, vão a um restaurante e não conseguem. Portanto, são pessoas que depois acabam até por se isolar. E parece uma coisa tão simples, não é? Comermos. E só mesmo quando nos deparamos com estas pessoas é que também começamos a dar mais valor àquilo que temos por tão garantido e que nem sequer pensamos no que isso é. E, portanto, a deglutição é então uma função motora complexa que começa na seleção do bolo alimentar. Ok, nós escolhemos o que comemos e cortamos a comida no tamanho que achamos considerado. Vamos preparar a preparação pela mastigação e lubrificação e depois temos o trânsito da cavidade oral para a orofaringe, para a hipofaringe, pelo segmento faringoesofágico, esófago e até a comida chegar ao estômago. E esta é a principal função da deglutição. Professora, aqueles movimentos de contração e relaxamento antes e após o bolos só acontece em massas? Ou seja, quando estamos a comer comida sólida ou também... Não. Nos líquidos também. Nos líquidos acontece um bocadinho diferente, ok? Porque aquilo ali que eu vos expliquei é o que acontece no reflexo peristáltico, que é quando é ativado primariamente pelo sistema nervoso entérico, ou seja, foi o bolos que chegou ali ao esófago e que distendeu e que provocou aquele reflexo, ok? Vou-vos falar a seguir no reflexo, na peristalse primária, ok? Que vai ser ativada quando deglutimos pela nossa contração faríngea, está certo? Sim. Aquilo ali é aquilo que acontece, imaginem, quando regurgitamos e ficou ali qualquer coisa, ok? E que vai ser ilicitada. No fundo vai-se misturar tudo. Vamos ter o sistema nervoso central a trabalhar e o sistema nervoso entérico também. Aquilo era a resposta mais local do próprio sistema nervoso entérico. Está certo? Posso fazer uma questãozinha?
É mais difícil nós dedutirmos líquidos do Espera aí que não estou a ouvir, Joca. é mais Desculpa. difícil nós dedutirmos líquidos do que sólidos, certo? Sei que Não, depende. Imagina, se falas num pós-AVC, ok? Em que vais ter a musculatura da língua afetada e de todos os músculos envolvidos logo na primeira fase da deglutição, na fase oral, que vamos falar a seguir, aí sim os líquidos são mais complicados de deglutir, porque se estamos a falar depois de patologias que vão afetar o esófago e o transporte, ou seja, mais a fase esofágica da deglutição, aí já vão ser mais as comidas sólidas, ok? Porque não vais ter contrações peristálticas que as empurrem, ou então não tens o músculo suficientemente forte que não vai relaxar, percebes? Portanto, depende que musculatura vai estar afetada e onde é que ela se localiza naquilo que estás a deglutir. Mas num pós-AVC, os líquidos podem levar à aspiração, ok? Por isso é que se começa a dar água gelificada ou papas, está certo? Enquanto que nas acalásias é precisamente o contrário, tens de começar a dar comidas mais pastosas e mais líquidas. Pronto, este senhor aqui está aqui a deglutir e é para que vocês vejam o que é que acontece, que há aqui muitas estruturas que mexem, que sobem, que abrem, que fecham, Portanto, o nosso processo de deglutir, que mais uma vez nem sequer pensamos nele, só o fazemos, é um processo muito complexo que envolve imensas estruturas e que o mau funcionamento de alguma dessas estruturas vai comprometer a qualidade da nossa deglutição. E, portanto, isto é, no fundo, um sistema de abertura e fecho de válvulas e de transferência de pressões para que o objetivo final seja a ida da comida até ao estômago. E, portanto, temos algumas válvulas aqui na deglutição que abrem e fecham. Temos os lábios, temos a língua, o palato mole, a base lingual, o istmo faríngeo. Depois temos o esfíncter velopalatino, a laringe. E, antes de se passar para o esófago, temos então o nosso esfíncter esofágico superior, nomeadamente através da musculatura do cricofaríngeo. E, portanto, a deglutição podemos classificá-la em termos funcionais ou em termos anatómicos, ok? E, portanto, em termos funcionais, temos 3 fases sequenciais da deglutição. São elas a fase preparatória, a fase de transferência e a fase de transporte. Em termos anatómicos, também podemos dividir em 3 fases. São elas a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. E elas mais ou menos que se complementam, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. A fase preparatória coincide com a fase oral, a de transferência com a fase faríngea e a de transporte com a fase esofágica. A fase oral, o que é que acontece? Temos a preparação do bolos e a passagem para a faringe, enquanto que na fase faríngea vamos ter a proteção da via aérea e a passagem do bolos para o esófago. Na fase esofágica vamos ter o transporte do bolos pelo esófago até a abertura aqui do esfíncter inferior e a sua passagem para o estômago. Um bolos de comida passa pela faringe em menos de 1 segundo, ok? É algo que é muito, muito rápido. Agora, o tempo que o bolos demora a atravessar o esófago é mais ou menos entre 6, 8 segundos, ok? E nesta figura temos uma manometria em simultâneo com raio-x com deglutição de bário. E estamos a ver aqui a passagem do bário e aqui temos as nossas contrações peristálticas. Aquelas contrações que vemos no reflexo peristáltico, elas são traduzidas na manometria por estas contrações aqui que vão acontecendo descendendo pelo esófago. Ok? Isto é, falando num indivíduo normal.
Quando o bólus entra no esófago, o esófago, incluindo os esfíncteres esofágico inferior, vão relaxar para o receberem. Como resultado, uma pessoa que esteja em pé, se bebermos um copo de água, ele consegue passar diretamente para o estômago só pela gravidade, ok? O líquido residual, esse sim, vai ser depois escoado pelas contrações peristálticas. No entanto, o bólus sólido habitualmente não desce só pela gravidade, sendo necessárias as contrações peristálticas para o seu transporte. E o ato de deglutir, ele tem um componente voluntário e um componente involuntário. A fase preparatória oral, ela é voluntária, ou seja, nós tomamos a nossa decisão consciente de pôr a comida à boca e de a mastigarmos e de iniciarmos depois o empurrar a comida para trás para começarmos a engolir. O componente involuntário. Temos a fase faríngea e a fase esofágica, elas são mediadas por um reflexo involuntário, que é o reflexo da deglutição. O reflexo da deglutição é, então, um reflexo involuntário elaborado que vai envolver um centro da deglutição no tronco cerebral. Quando ativados os neurónios do centro da deglutição, eles vão enviar descargas inibitórias e excitatórias aos núcleos motores dorsais, dos nervos cranianos, e estas contrações peristálticas que vão ser mediadas pelo reflexo da deglutição são denominadas de peristalse primária. Isto aqui que vocês veem é o que nós vamos avaliar numa manometria, em que temos aqui a nossa contração faríngea, o concomitante relaxamento do esfíncter superior, as nossas contrações peristálticas, que são a nossa peristalse primária, porquê? Porque foram elicitadas pela contração faríngea, e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, para deixar que o bólus passe para o estômago. A contração peristáltica da musculatura estriada da faringe e do esófago torácico. Recuar para o anterior, por favor. Sim? Ok. Espera um bocadinho. 2 segundos. Claro que sim. Pastor, a maneira como o esfíncter superior e inferior abrem é diferente? De duração? É. Porquê? Então, para não haver o retorno, lembra-te que a contração faríngea e este movimento todo do esfíncter superior dá-se num segundo, enquanto que para o bólus passar por o esófago, pelo restante corpo do esófago, demora entre 6 a 8 segundos, ok? Portanto, o esfíncter superior já tem que estar fechado para que não haja, o material não reflua, ok? Enquanto que o esfíncter inferior tem que abrir, ele abre, é estimulado pela contração faríngea, ele relaxa quando há contração e fica relaxado até à última contração peristáltica, empurrar o bólus até ao estômago e depois ele volta a contrair. Ele está aqui, ele abre, relaxa e volta a contrair. Já percebi, obrigada. Nada. E então a contração peristáltica da musculatura estriada da faringe e esófago torácico são o resultado da inibição, seguida então da excitação dos músculos que estão envolvidos em gerar a contração peristáltica. O núcleo pré-motor que vai mediar a deglutição é o núcleo central do trato solitário, que vai enviar fibras para o núcleo ambíguo do vago.
O mecanismo neuronal de contração peristáltica primária a nível do músculo liso do esófago torácico vai ser iniciado, isto é para terem uma noção, ok? Pelos neurónios pré-motores do trato solitário, que vai enviar as suas projeções então para a porção caudal e rostral do núcleo motor dorsal do vago. A parte caudal, ela contém os neurónios da via inibitória, enquanto que a parte rostral contém os neurónios da via excitatória. Como já vimos, os neurónios da via inibitória são ativados em primeiro, o que vai resultar na inibição de toda a atividade do esófago e relaxamento do esfíncter. Isto depois vai ser seguido pela ativação sequencial dos neurónios mais distais do esófago. E esta sequência de inibição seguida da excitação foi documentada em vários estudos de hiperpolarização, mas isso não têm que saber. Mas saibam que este gradiente de inibição ele vai aumentando e é isto que nos vai permitir bebermos golos de água seguidos, ou seja, porque enquanto estamos a beber água seguida, o nosso esófago vai estar sempre em inibição, ele vai estar sempre relaxado. Terminamos de beber a água, aí sim é que se vai dar a parte excitatória com a contração para empurrar o que ficou ainda dentro do esófago, ok? Porque senão, imaginem, estávamos a beber água e tinha que estar sempre inibição, excitação, não conseguíamos beber um copo de água seguido, ok? E portanto, isto também é importante, porquê? Porque quando estamos a fazer e a mágica, e estamos a dar golos de água ao doente, temos que dar um intervalo de tempo entre cada deglutição. Para quê? Para termos a certeza que não vamos estar a ver este artefacto desta inibição, este reflexo inibitório que é o que se dá para podermos engolir seguido. A peristalse secundária, ela ocorre no esófago torácico sem estar associada à contração faríngea, ou seja, vai ser aquela que vai ser elicitada pela distensão do esófago, foi aquele reflexo peristáltico que vimos anteriormente, que vai ser feito quase na íntegra pelo sistema nervoso entérico. E qual é a sua principal função? É a limpeza dos resíduos de comida e do material refluído. Ou seja, a peristalse primária tem que estar sempre relacionada com uma contração faríngea, a sua estimulação vai ser a contração faríngea, a secundária não pode estar associada à contração faríngea, vai ser elicitada pela distensão do esófago, e tem como função limpar os resíduos de comida ou material refluído. Ok? E já falamos que o esfíncter esofágico inferior vai relaxar a quando da deglutição. Agora, em determinadas circunstâncias, ele pode relaxar sem estar associado às contrações peristálticas. E a isso chamamos os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Quando lerem artigos, isto vai ser denominado por Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxations, ok? E eles são relaxamentos inapropriados que podem ser desplotados por estimulação gástrica à frente vagal ou estimulação à frente do nervo laríngeo superior, mas a um nível linear mais baixo que não desplotou a contração faríngea. E estes relaxamentos transitórios do esfíncter são um dos fatores mais importantes no desenvolvimento da doença de refluxo gastroesofágico. Mas então, não percebi uma coisa muito bem, que é qual é que era então
parte em si então que disputava este relaxamento transitório? Pode ser uma. Eles ainda não sabem muito bem, mas pode ser uma estimulação aferente gástrica, ok? Ou então uma estimulação aferente do nervo laríngeo superior, mas cujo limiar não foi o suficiente para estimular a contração faríngea. E depois de explotar a deglutição. Há quem diga que também pela distensão abdominal, atraso no esvaziamento gástrico. E, portanto, temos então 3 fases no processo de deglutir. A fase oral, que é voluntária e que vai consistir na passagem dos alimentos ingeridos para a faringe. E aqui esta fase requer um bom funcionamento dos músculos estriados da língua e da faringe, ok? Para reduzirmos o bolos, para o emulsionarmos. Pode não funcionar corretamente em pessoas com doença neurológica ou da musculatura esquelética, ok? Foi isso que disseste muito bem. Para essas pessoas os líquidos são muito mais complicados de ingerir. A fase faríngea consiste na passagem dos alimentos da faringe para o esófago, através do esfíncter esofágico superior. E aqui é muito importante que haja uma boa coordenação entre a contração faríngea e o relaxamento do esfíncter esofágico superior, para que haja a transferência de forma correta do material ingerido. E, por fim, a fase esofágica, que vai consistir no transporte do material ingerido desde o esófago até ao estômago. E é também um processo ativo que vai requerer a contração da musculatura circular e longitudinal e relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Aqui temos uma manometria convencional de uma deglutição normal, em que temos a contração faríngea e a abertura em simultâneo do esfíncter esofágico inferior, ok? Temos aqui a nossa fase faríngea da deglutição e aqui temos a nossa fase esofágica, em que temos a propagação do bolos pelo esófago, pelas contrações peristálticas e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, permitindo que depois o bolos entre no estômago. Também algo mais anatómico e menos funcional. Temos aqui o músculo relaxado, acima e abaixo do bolos, e aqui a contração imediatamente aqui na parte de cima do bolos, ok? Para termos as nossas inibições seguidas de excitações, para que haja esta contração peristáltica, este movimento ondulante. As contrações musculares também podem ser caracterizadas em 3 padrões distintos. Já falamos de 2. Peristalse primária, que é mais usual e é iniciada pelos mecanismos centrais que se seguem ao ato de deglutir, e vai progredindo pelo esófago, seguindo sequencialmente a pressão gerada na faringe, e requer mais ou menos os 8 segundos até chegar ao esófago distal. A peristalse secundária, que vai ser iniciada no esófago como resultado da distensão e continua até este estar vazio, ou seja, não está relacionada com a contração faríngea. E, por fim, temos as contrações terciárias, ou seja, são uma série de contrações não peristálticas cuja função fisiológica não está bem conhecida. E vemos muitas vezes este termo quando temos um raio-x com deglutição de bário nos doentes com disfagia que nos chegam para fazer manometria. Este é um termo muito comumente utilizado pelos radiologistas. Ok? Alguma questão que queiram colocar? Alguma dúvida? Pronto, estas aulas online, sem serem presenciais, são sempre muito mais rápidas. Isto já vos publiquei no vosso Moodle.
que são os artigos nos quais eu baseei esta apresentação, ok? Tal como eu vos disse, eu vou dar essencialmente artigos e não livros, porque corríamos o risco de estarmos desatualizados. Mesmo daqui, em termos da fisiologia, já há algumas pequenas alterações, mas não são relevantes, portanto, estes artigos da revista da Nature são muito bons. São simples de ler. Claro que há algumas partes do artigo que vai demasiado ao pormenor, vocês não têm que saber as coisas mais ou menos. É importante saber as diferentes musculaturas que vão ter, diferentes patologias vão lá agir, para depois, quando se está na prática clínica, estarmos a perceber aquilo que estamos a ver. Ok? Eu sei que vocês têm muitas áreas, têm um cérebro, um coração, os pulmões e um trato gastrointestinal, portanto é muita coisa. Vamos tentando simplificar ao máximo e, portanto, mais uma vez eu vos digo, vocês, se tiverem alguma sugestão de como querem, algum tema queiram que seja abordado, alguma sugestão de outra forma de lecionar, vão dizendo e vamos tentando ajustar, desde que calhe dentro dos objetivos da ficha da unidade curricular. Alguma questão que queiram colocar? Em relação às avaliações, não há qualquer dúvida? Posso fazer uma pergunta? A manometria, é só a curiosidade, eu sei que depois vamos falar mais à frente, mas foi por causa de ver as ondas e estava a pensar.